Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Otaviana, em mais uma das nossas segundas-feiras. Hoje, na disciplina de Gestão do Conhecimento, nós vamos conversar um pouquinho, vamos estudar um pouquinho sobre capital intelectual. Vamos lá, então? Bem, o capital intelectual é um conjunto, uma soma, de informações. E essa soma de informações, ela está relacionada ao capital humano e ao capital estrutural. Então, nós podemos entender que ele está diretamente relacionado aos seres humanos. E esses conhecimentos, alguns estudiosos, eles contam para nós, eles nos ensinam que eles são tácitos, ou seja, são aqueles conhecimentos que nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida. Então, nossas experiências, nossos estudos, o nosso conhecimento de senso comum, o nosso conhecimento de cunho científico. Também nós temos os conhecimentos que são aqueles estruturados, tá? Que nós fomos aprendendo e fomos gravando, fomos armazenando isso com o passar do tempo. Isso tudo a gente foi acumulando. E esse acúmulo na nossa memória de conhecimento, nós vamos subentender que é o nosso capital intelectual. Então, tudo aquilo que fomos estudando, aprendendo, conhecendo no decorrer das nossas vidas, nós transformamos em capital intelectual. Na sociedade atual, algumas pessoas, elas têm mais acesso a determinados conteúdos, outras têm menos. Algumas pessoas, como vocês, têm o privilégio de estar na universidade compartilhando conhecimentos com os professores, com os colegas, com as pessoas que estudam com vocês. E isso é muito importante. O ser humano, ele aprende o tempo todo. Claro, né, gente? Algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos, algumas têm mais dificuldade, outras menos. Alguns aprendem lendo, outros precisam ler e escrever, fazer as anotações. Mas essa forma de aquisição de conhecimento é muito pessoal de cada um, ok? Então, assim, devemos sempre buscar aquilo que melhor nos orienta, aquilo que eu faço, não, eu estudo deste jeito, desta forma, e ela contribui muito para a ampliação do meu conhecimento. Porém, às vezes algumas novas dicas, algumas novas dinâmicas melhoram tudo isso. Mas vamos lá, para uma parte um pouquinho mais específica. Como a gente já falou anteriormente, que o capital intelectual, ele faz parte do ser humano. Então, assim, né, todas as pessoas, elas têm um potencial, elas têm um conhecimento, ou maior ou menor, algumas têm o lado da criatividade extremamente desenvolvida, outras são extremamente competentes com relação às suas habilidades. Nós temos que são bons atletas e aí percebem logo algumas situações que os envolvem. Já tem aqueles que são excelentes oradores, outros excelentes escritores. Mas o que temos o que é que tem que prevalecer agora, pessoal? Todos nós podemos e temos um potencial intelectual. E eu gosto bastante dessa parte desse texto que eu selecionei para vocês, que ele fala assim, ó, que o potencial é um desenvolvimento que se dá com o tempo. E ele começa lá quando a gente ainda é criança, lá na nossa infância. E aí já é provado por vários estudiosos, gente, que isso tem, essa ampliação de conhecimento tem influência nas nossas atitudes, nas nossas atividades culturais, educacionais, nas nossas relações familiares, com os nossos amigos, na universidade. Então, tudo isso faz com que a gente aprenda cada dia de nossas vidas. Bem, claro que o também é muito amplo. Hoje a gente vê que é algo ilimitado. Às vezes nós escutamos certas
informações e a gente diz assim, nossa, nunca ouvi falar sobre isso. Claro, também não conseguimos saber de tudo ao mesmo tempo. Realmente encontramos coisas muito novas. Um exemplo é agora, essa era digital que a gente está vivendo. Nós aqui, enquanto professores, preparando as aulas de atividades remotas para vocês, vocês aí fazendo os exercícios, ou mesmo dentro de uma empresa, que é a área de vocês. Hoje, olha o que está escrito aí na nossa tela. O conhecimento, ele não pode ficar estagnado. As pessoas, os indivíduos, ele tem que obter sempre o maior número possível, elevar esse capital intelectual, porque assim ele vai se destacar e ele vai adquirir um grande valor dentro do mercado de trabalho. Então, aquilo que eu já falava para vocês durante as aulas, né? Vamos buscar, vamos estudar, vamos inovar, ou a gente amplia tudo isso, abre esses horizontes, se permite, ou as coisas não dão certo. Não teremos local aí no nosso mercado de trabalho. Bom, dentro de uma organização hoje, o capital intelectual é a soma, então, de tudo. Não é só o meu conhecimento dentro de uma organização, mas dos meus colegas, da parte que um desenvolve, que o outro desenvolve. Vocês algumas vezes durante as aulas davam esses exemplos. Ah, professor, eu tenho tal função lá no banco, eu tenho outra função lá na parte de recursos humanos. Então, hoje uma empresa, ela precisa, uma organização, da soma deste capital. Então, dentro das organizações, o capital intelectual é a soma do conhecimento de todos que ali estão. E ele é constituído de matéria intelectual, conhecimento que leva a informação. E uma vez que nós temos tudo isso, né, essa propriedade intelectual, nós teremos novas experiências de conhecimento e isso pode ser usado a favor da produção de riquezas. Então, gente, o intelecto hoje organizacional, ele é formado principalmente pelo conhecimento que vai se renovando com o passar do tempo, que vai se aprimorando. As tecnologias estão aí e elas são extremamente importantes para tudo isso. Mas nós vamos ter que lembrar um pouquinho das aulas de história também, né? Que a Revolução Industrial, por meio de um método criado por Taylor, os produtos vendidos, eles pareciam iguais, sem nenhum diferencial, fazendo com que isso, com o tempo, fez com que os clientes se tornassem mais exigentes e as empresas buscassem pessoas que fossem mostrar algo diferente. Então, lá dentro da Revolução Industrial, até lá, parecíamos que estávamos num contínuo. Hoje não estamos mais. Não podemos mais oferecer ao mercado sempre as mesmas coisas. Temos que ir além, melhorar e produzir algo diferente, certo? Bom, a gestão do capital dentro de uma organização hoje é fundamental. A empresa que não investir, a organização que não se preocupar com isso, com certeza ela vai ter dificuldades, ela não vai progredir como as demais empresas, ela vai ter problemas para lidar com os seus colaboradores, com os seus clientes. Então, dentro de uma organização, fazer a gestão deste capital intelectual tornou-se algo crucial. E observar qual é a necessidade, o que é que precisa se buscar, tem que investir nos funcionários, estes também, devemos ser pessoas boas, vamos compartilhar o nosso conhecimento, ajudar sempre os nossos colegas de trabalho, aquilo que eu sempre falo na sala de aula, né? A gente sabe da competitividade, a gente sabe que às vezes as pessoas nem sempre fazem tudo isso pensando no todo da empresa, tem algumas pessoas que só pensam em si, mas não sejamos assim, vamos pensar na gestão como um todo
né? E aí existe uma expressão em língua inglesa, know-how, que vocês já devem ter ouvido falar, e é onde a gente vai verificar, a empresa tem know-how, ela pode, ela sabe, ela conhece, ela é de confiável, os seus colaboradores, os seus gestores conseguem lidar muito bem com a gestão de capital, eles investem nos seus colaboradores, os seus colaboradores, por sua vez, também participam, fazem cursos, especificações, formações continuadas e cooperam para a melhora desse capital intelectual, que é isso que o mercado hoje em dia tem cobrado de todos nós. Muito bem. Como capital intelectual, então, é bastante complexo para a gente falar, e a aula de hoje, dentro da questão da gestão do conhecimento, é dar uma ideia de tudo isso. Então, vamos voltar lá para o início dos nossos slides, onde a gente sabe, então, que não é uma coisa adquirida de uma hora para outra. O capital intelectual está relacionado com o nosso período de vida, desde o momento que nascemos até o momento em que vivemos hoje. Então, assim, dentro das empresas, principalmente na área da gestão do conhecimento, há interligada à gestão do capital intelectual. Então, queridos acadêmicos, se esforcem, se dediquem dentro das suas organizações de trabalho, sejam criativos, leiam, estudem, não tenham medo do novo. Se você lá dentro da sua organização tem que desenvolver uma nova atividade, vá atrás, se permita, busque maiores informações. Com certeza, isso tudo o ajudará a ter mais e um melhor sucesso dentro da gestão do trabalho, das instituições e das organizações, e principalmente se você atende pessoas, clientes, se você tem que se comunicar o tempo todo. Lembrem da comunicação, que também foi a nossa aula da semana anterior, aí nós discutimos e falamos sobre a importância desse conhecimento. Então, vá atrás, busque informações. Volto a dizer, capital intelectual adquirimos ao longo da nossa vida, mas não é porque eu aprendi aquilo dentro de um determinado momento, então agora eu parei e é o suficiente. Não, não é o suficiente. Devemos ir além. Para eficácia, então, na transmissão e na gestão dos conhecimentos individuais e coletivos dentro de uma organização, é preciso, a criação de alguns recursos. E isso deve estar, assim, tudo muito bem claro, deve estar tudo muito bem objetivado. Então, uma empresa tem que ter intercâmbio entre todos os setores. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma imagem onde vocês conseguem observar tudo isso. Interações dentro da organização. Valorização desse conhecimento adquirido, tanto na parte prática quanto na parte teórica, certo? E dar muito valor a tudo isso, ao buscar constantemente, ao inovar constantemente, ao melhorar constantemente. E é importante destacar que o capital intelectual, então, não é a função só apenas de algumas pessoas. Não, é o meu gerente, é o meu líder que é o responsável por essa função. Não, gente. Dentro da história, dentro do mercado de trabalho, enfim, o tempo todo. Cada um de nós é responsável pelo seu capital intelectual. É você o único responsável por cada situação de aprendizagem que você precisa enfrentar. Na imagem que eu trouxe agora, vamos tentar entendê-la um pouquinho melhor. A gente tem aqui uma organização, o capital humano, as pessoas, o capital de relacionamento e o capital de estrutura. Vamos usar aqui as tecnologias, os computadores, os laptops. Percebam que o capital intelectual fica ao meio, ao centro de tudo isso. Ou seja, ele precisa de capital humano, ele precisa de capital de relacionamento
e ele precisa de capital de estrutura. Claro que, ouçam bem, o capital humano, vamos dar a ele, vamos atribuir algumas características. O capital humano precisa de quê? De estudo, conhecimento das tecnologias, por exemplo. No capital relacional, empatia, eu preciso ter dedicação, respeito. Por quê? Porque se eu não tenho tudo isso, como é que eu vou me relacionar com o capital humano? Por outro lado, dentro da estrutura, se eu não tenho uma boa estrutura na área da informática, por exemplo, e a venda dos meus produtos são online, como é que vou fazer e direcionar tudo isso? Mas não adianta também eu ter uma excelente estrutura se eu, dentro do capital humano, não estudei, não conheci os materiais necessários, de como utilizar esses materiais dentro do meu trabalho. Então, vejam, os três estão intimamente interligados. E quando eu tenho a junção dos três, eu chego dentro de uma organização, por exemplo, ao capital intelectual. Ok? Claro, pessoal? Então, vamos lá, qual é a proposta de hoje da nossa atividade? Primeira proposta é muito tranquila, vocês vão reler os slides com calma, vão fazer algumas anotações e vão produzir uma síntese, no mínimo 10 linhas, esse material digitado, escrevendo o que seria essa informação inicial que nós estamos tendo sobre o capital intelectual. Depois, eu trago aqui novamente essa figura, e nessa figura, observando isso que eu falei antes, mais o que nós lemos, vocês vão elencar o que é considerado como primordial dentro do capital humano, dentro do capital estrutural e dentro do capital relacional, certo? Para que então a gente consiga chegar ao capital intelectual. Ok, pessoal? Bom trabalho a todos. Hoje, essas atividades aí para a nossa noite de hoje, para as nossas aulas. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima aula. Um abraço.